Olá a todos vocês que gostam de entender sobre direito previdenciário. Eu venho aqui tratar de um assunto muito interessante, principalmente para o contribuinte individual, para o MEI, aquele microempreendedor individual. Isso mesmo, o MEI ele tem muitos problemas de carência. Gente, mas não é carência de sentimento, não, é carência com relação ao seu direito previdenciário. E hoje eu vou falar sobre carência. O que vem a ser isso? Porque vira e mexe, o INSS, ele nega o benefício do MEI, do contribuinte individual, e aí vem lá no motivo, falta de carência. E aí, como teve uma pessoa que me procurou a respeito disso, eu resolvi gravar esse vídeo para atender ao maior número de pessoas que precisam, que estão nessa situação. Então, a carência, primeiramente, eu vou falar sobre vou fazer uma comparação. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher que quer engravidar, quer ter um neném, ela vai procurar um plano de saúde. O plano de saúde, ele deixa lá bem claro que para um parto você precisa de ter no mínimo 10 meses de carência. 10 meses de carência. Você tem que pagar durante 10 meses para poder vir a ter o direito de realizar aquela cirurgia de parto, né, para fazer o parto lá pelo plano de saúde. O INSS é um pouco parecido. Quase todos os benefícios, eles precisam desse requisito carência. Em regra, se precisa de tempo de contribuição, carência e idade. Então, hoje eu vou falar sobre carência. A carência, segundo o artigo 24 da Lei 8.213, eu vou fazer o melhor, vou dividir aqui com vocês essa tela e aí eu vou explicando de acordo com o artigo, tá bom? Só um minutinho que eu vou dividir aqui. Bem, já estamos aqui. Então, eu até escrevi aqui, ó, Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios. O artigo 24, ele deixa bem claro dizendo o seguinte, que carência é um número de contribuições. Presta atenção nisso, é um número de contribuições, é um número mínimo de contribuições que o MEI, o contribuinte individual, ele tem que verter para o INSS. Por exemplo, aqui mesmo no artigo 25, você vê lá que o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez precisa de 12 meses de contribuição. A aposentadoria por idade, tempo de contribuição, ela precisa de 180 contribuições. Aí o que eu falo é o seguinte: contribuições válidas. Por quê? Porque agora é que vem a cereja do bolo. Por que contribuições válidas? Porque às vezes a pessoa ela contribui, o INSS aceita, mas na hora de validar aquilo ali, contabilizar aquela contribuição, às vezes, de um determinado período, o INSS não considera. E aí você pensa que tem lá 15 anos de tempo de contribuição, por exemplo, por uma aposentadoria por idade, tem carência e tempo de contribuição de 15 anos, que 15 anos são 180 contribuições. Mas, às vezes, a pessoa contribuiu, só que o INSS não validou. Essa é a sacada, esse é o detalhe importante. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu contribuí, eu tenho mais de 15 anos. Só que, às vezes, o que aconteceu? Essa pessoa, sendo o antigo autônomo, né, o contribuinte individual, ou então o microempreendedor, ele contribuiu, por exemplo, abaixo do salário mínimo. Ele fez realmente a contribuição, mas só que em um determinado mês, o valor do salário que ele obteve, ele contribuiu abaixo do salário mínimo. Salário mínimo hoje, 1.412. Vamos dizer que a pessoa ganhou R$ 1.000. Aí fez lá a contribuição dela em cima de R$ 1.000. O INSS, ele recebe isso, mas ele não contabiliza. Aí você vai ver lá dentro do extrato previdenciário da pessoa, né, o famoso CNIS, tem lá a contribuição, mas do lado tem um indicador dizendo assim, PREC menor mínimo. Isso aí é o vilão da história da Previdência.
Eu acho isso um absurdo, porque, para mim, se o INSS ele não valida, ele não deveria receber, não deveria deixar a pessoa contribuir. O sistema deveria fechar. Olha só, abaixo do salário mínimo você não pode contribuir. Mas não, o INSS ele aceita e não valida. E outras situações também, nessa situação, a pessoa, outras situações também, como, por exemplo, pessoas que na época do Covid não contribuíram, deixaram de trabalhar, não contribuíram, tá? Então vai ter lá um, um vazio. Aí, na hora de se aposentar, ele às vezes até procura, às vezes um contador que não entende muito bem, ou sei lá, ele resolve fazer uma guia e falar, bem, eu vou pagar esses atrasados que eu tenho lá da época do Covid, que fiquei 2 anos parado, que é para eu ganhar agora na minha aposentadoria. E aí eu vou fechar os 15 anos. Aí a pessoa vai, faz uma guia, contribui, o INSS aceita e na hora de aposentar não contabiliza aquele período. Então, são esses detalhes que é chamado de carência, porque você precisa ter contribuições validadas pelo INSS, não apenas uma contribuição. Às vezes conta dentro do sistema a contribuição e não aparece na hora de você, não contabiliza na hora que você quer aposentar, tá? Então, como esse é um assunto muito delicado, complexo, eu confesso que é um pouco complexo a pessoa entender exatamente o que vem a ser carência e tempo de contribuição. Caso você não tenha entendido, você pode procurar um advogado previdenciarista, mas tem que ser previdenciarista. Não adianta ser qualquer advogado, porque o advogado que não milita nessa área também não entende dessa questão de indicadores. São detalhes que só um advogado previdenciarista, na lida do dia a dia, é que ele vai percebendo. Bem, a contribuição, ela consta aqui dentro do extrato previdenciário da pessoa, consta dentro do sistema do INSS, mas ela não foi validada, porque ela não tem alguns requisitos que a lei exige, tá bom? Espero ter contribuído. E caso não tenha entendido, é o que eu falei, tem que procurar realmente um advogado previdenciarista para poder te esclarecer, verificar o que é que está acontecendo, para poder validar isso dentro. Não desista. Vá lá, vá buscar o seu direito, tá bom? Tchau, um abraço e até o próximo vídeo.